e ali sofrendo agonias e dor, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cravos cravaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz e em agonia e dores cruéis, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos sejam multiplicadas. Glória a Deus, porque estamos aqui e hoje o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na sua casa, fazendo essa live, e sinceramente está sendo uma alegria muito grande no meu coração, nos nossos corações, porque o Senhor está nos dando esse privilégio. Porque olha, irmãos, tudo que nós fazemos para a adoração a Deus, para a glorificação do nome de Jesus, é maravilhoso, é excelente quando fazemos para a glória de Deus. Então, eu tenho certeza que você que está agora me vendo vai receber muito de Deus através da sua palavra, já esse louvor que foi entoado ao Senhor em exaltação a Deus. Louva ao Senhor, que o teu coração seja tocado por esta música e agora pela palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Como eu disse ontem, irmãos, que nós estamos na semana da Páscoa e hoje, sexta-feira, o dia da morte de Cristo Jesus, o dia que o Senhor, nesse horário, ele já estava nos últimos momentos da sua vida, e então, quando o seu corpo ia ser tirado dali, já ele morrendo, já expirando, dando o último suspiro, então foi sepultado. E eu quero falar sobre a morte de Cristo. O que representa para nós a morte de Cristo? Para mim, representa tudo, porque foi através da morte de Cristo que eu fui salvo, que eu fui liberto e que eu fui restaurado, e que os meus pecados foram perdoados ali na cruz. Então, eu quero ler o texto de Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 5, que diz assim: apesar disso, Ele colocou sobre si mesmo as nossas dores, Ele mesmo carregou nosso sofrimento, e nós ficamos pensando que Ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados.
A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências, ele foi castigado para nós termos paz, ele foi chicoteado e nós fomos curados. Então, eu quero ministrar o seu coração nesta tarde, meu irmão, esta palavra que tem o tema: por suas feridas fomos sarados. Antes de tudo, é necessário dizermos, irmãos, que neste mundo todos os homens estão doentes, porque a Bíblia diz: todos pecaram. E esta enfermidade, lá está escrito em Isaías capítulo 1, os versículos 5 e 6, eu vou citar apenas uma parte: diz: vocês estão todos doentes. Toda a humanidade estava doente, está doente por causa do pecado. É uma doença hereditária, meu irmão. Por quê? Porque vem desde o pecado de Adão, uma doença que a Bíblia diz, o fato é que já nasci pecador. O salmista dizendo lá no Salmo 51, verso 5, eu já nasci pecador. Então, é uma doença hereditária, é uma doença que consome o homem, é uma doença que faz o homem ser levado, ser conduzido ao inferno, por causa do pecado. O pecado destrói, essa doença maltrata, mata. Essa doença é terrível. E mais uma coisa: nenhum médico tem a condição, nenhum médico humano, nenhum remédio humano tem a condição de curar essa doença ou ajudar de alguma forma na cura dessa doença. Nós estamos vendo agora, nesse contexto que estamos vivendo agora, uma correria, uma corrida desenfreada, todos os cientistas, cada um procurando o mais rápido que possa um remédio, uma vacina para o tratamento dessa enfermidade que está aí. Mas vão encontrar uma vacina, vão encontrar um remédio que vai dar condições à pessoa viver sem que seja mais afetado por esta enfermidade. Mas esta enfermidade que a Bíblia diz que é a enfermidade do pecado, esta não tem vacina, não tem remédio, não tem médico, não tem ninguém que possa resolver. Essa doença leva com certeza à morte eterna, meu irmão. E a Bíblia diz lá em Colossenses 2,13: vocês estavam mortos em pecados e em seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então estava morto. Na realidade, o homem estava morto pelo pecado. Agora, Jesus Cristo é o médico que nunca falha. E o que ele fez? Irmãos, amigo, pensa nisso comigo. Ele veio e ele entregou a vida dele. Presta atenção nisso. Quem nesse mundo, quem na história da humanidade fez isso? Por mais que se dissesse santo ou separado, por mais que fosse correto, por mais que fosse, ninguém, homem nenhum, teria condições de fazer isso, a não ser Jesus Cristo, o médico que não falha. Ele é onisciente e conhece qualquer doença. Sabe, ele ia para Betânia, ia lá para a casa dos seus amigos, Lázaro, Maria, Marta, que eram irmãos, e ele gostava muito desses irmãos. E no caminho alguém chegou para ele e disse assim: olha, teu amigo Lázaro está muito mal, mas muito mal, e essa doença tudo indica que vai matá-lo. E ele disse: Lázaro, essa doença que está nele não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E ele continuou falando e pregando, e quando chegou, 4 dias depois, Lázaro já tinha sido sepultado, estava com 4 dias. E ele virou para todos que estavam ali e disse assim: o nosso amigo Lázaro
não está morto. Todos riram, todos ficaram assim, zombando dele. Como é que ele não está morto? Nós sepultamos, tem 4 dias. Ele disse, não está morto. Nosso amigo Lázaro dorme. E foi e pediu para levarem ali no túmulo onde estava Lázaro. E quando ele chegou lá, esse é o médico, o grande médico que não falha. Chegou lá e disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro voltou a viver. Jesus Cristo, ele, o seu coração é inundado de compaixão o tempo inteiro. Olha só, olha que compaixão de Jesus. Ele foi preso, ele estava indo para ser julgado, e no caminho o discípulo Pedro estava com ele, dos apóstolos, puxou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E então Jesus olhou para Pedro e disse, não precisa isso, eu não preciso disso, Pedro. Não é assim que se resolve as coisas, em outras palavras. E Jesus então pega, toca na orelha do homem, e o homem fica totalmente curado. Esse é o médico, esse é a compaixão. Isso está lá em Lucas 22, versos 50 e 51. Compaixão. Essa é a mesma compaixão que ele tem para com todos os homens. Ele pode ser consultado. Jesus não precisa que você marque uma consulta com ele. Jesus não precisa que você passe um mês esperando para ser consultado por ele. Jesus não precisa que você pague qualquer valor para consultar com ele. Não precisa. Você pode conversar com ele e você pode ter consulta com ele a qualquer hora, porque ele ouve você, ele atende você. E tem mais uma coisa, ele não apenas prescreve uma receita para você, mas porque a receita já está prescrita na palavra de Deus, mas ele te ouve. Ele ouve o que você tem para falar, e ele ouve com amor, ele ouve com atenção, ele ouve com carinho, ele te chama de filho, ele não manda você sair. Um episódio que nós conhecemos, que ele estava rodeado de tantas pessoas, como sempre era assim, e algumas crianças queriam chegar até ele, e os discípulos afastando as crianças, não deixando que as crianças fossem, porque eles achavam que as crianças iriam perturbar o mestre. E ele diz assim, olha, deixem, não impeçam as crianças de vir a mim, deixem essas crianças virem a mim, porque essas crianças das tais é o reino dos céus. Então ele atende a qualquer hora. O seu método de cura, qual é o método de cura de Jesus? Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando ele lá na cruz disse assim, está consumado, ele estava dizendo assim, coloca teu nome aí, mas ele estava dizendo, Geraldo, as tuas enfermidades estão sobre mim. E quando eu estou dizendo que está consumado, eu estou dizendo que eu posso curar você, que a possibilidade de cura para você está aí à tua disposição. Então, mas que coisa maravilhosa! Esse é o método de cura de Jesus. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós, agora vem aquilo que homem nenhum pode fazer por nós, que é o perdão dos nossos pecados. Sabe? Jesus Cristo curou um homem que foi descido pelo telhado, e ele disse assim, perdoados estão os teus pecados. E aí criticaram, e aí questionaram, e aí disseram tanta coisa para Jesus. Aí Jesus disse, qual é o mais fácil? Dizer, levanta, toma teu leite e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Porque para Jesus não tem nenhum problema, ele perdoa os nossos pecados. Ele diz, sou eu que saro as tuas enfermidades, sou eu que perdoo os teus pecados. Ainda lá em Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. E então o Senhor diz, vinde, pois, vamos conversar, converse comigo,
que eu tenho muita coisa para te dizer. E lá na cruz, Ele tomou as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si toda a iniquidade de todos nós. Ele tornou-se, em Gálatas 3,13, diz que Ele tornou-se maldição em nosso lugar. Ah, meu irmão, esse tratamento do Senhor, essa cura que é a libertação do pecado, o perdão dos pecados, a libertação do homem, a restauração do homem, a mudança na vida desse homem. Porque Jesus, quando o homem tem um encontro com Jesus Cristo, eu fico maravilhado com os discípulos do caminho de Emaús, depois da sua ressurreição. Jesus Cristo falava com eles e eles não estavam conhecendo a Jesus. E então, quando eles reconheceram a Jesus pela voz e a maneira como Ele partiu o pão, eles disseram: por isso os nossos corações ardiam quando Ele falava. Ah, meu, as palavras de Jesus são maravilhosas. E Ele lá na cruz fez tudo isso acontecer. Ele tomou sobre si. Esse tratamento ajuda você e não tem exceções. Não tem ninguém especial, alguém que vai ser primeiro ou vai ser por último. Não. Ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. De maneira nenhuma. Todo aquele que vier a mim. Então, através das suas feridas, nós fomos sarados. Você imaginou, meu irmão, Jesus Cristo prenderam, julgaram erradamente, às escondidas, na calada da noite, fizeram um tribunal lá, da maneira deles, apenas com um propósito único, com testemunhas falsas, testemunhando falsamente para condená-lo, e o condenaram. E mandaram, e ele foi surrado. Surra que cortava o seu corpo, cortava a sua pele, arrancava parte da sua carne. Tudo isso por causa do amor que Ele tem por nós. Ele estava entregando a sua vida para que a minha vida pudesse ser mudada. Só através do sangue de Jesus Cristo pode haver mudança. É através das suas feridas. Ele foi executado sumariamente, sem nenhuma chance de defesa. E a Bíblia diz que ele ficou calado. Ele foi levado como um cordeiro para o matador. Ele ficou calado, ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou, ele não xingou, ele não esbravejou, ele não disse impropérios, ele não disse nada. Ele ficou calado, ouvindo tudo, ouvindo todo tipo de insulto, ouvindo todo tipo de palavra ruim, sendo cuspido, sendo chutado, sendo surrado, tudo você possa imaginar, e muito mais do que nós venhamos a imaginar, ele sofreu. E lá na cruz, ele estava olhando todos nós, ele estava me vendo, ele já via a humanidade inteira. Lá na cruz ele olhou para você, ele estava vendo você ali na cruz, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes com relação ao que estão fazendo, não conhecem o que estão fazendo. Lá na cruz, ele tomou, sabe, meu irmão, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a vida. Foi isso que ele fez lá na cruz. O que esse médico maravilhoso Jesus exige do homem, exige dos doentes? O que esse médico exige? Fé. O apóstolo Paulo, lá no cárcere, junto com Silas, estavam ali cantando, e o carcereiro, aquele homem rude, duro, perverso, ruim, estava ali vigiando. Por volta da meia-noite vem tipo um terremoto que chega e abre as portas das celas, e aquele homem fica louco, vai se matar, ia se suicidar. Paulo disse: não faça isto, não faça isso.
porque todos estão aqui, ninguém fugiu. E aquele homem olhou para Paulo e disse: o que eu faço? O que é que eu faço para ser igual a vocês? O que é que eu faço para ter Jesus Cristo na vida? E Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Fé. É isso que esse médico dos médicos, Jesus Cristo, requer dos doentes. É fé. Viu? Reconhecimento dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, diz a Bíblia, se confessarmos, confissão é reconhecimento. Confissão é quando eu digo realmente eu sou pecador e eu sou carente de perdão, eu preciso de perdão, eu no estado que estou, da maneira que estou, não posso continuar, reconheço o meu estado de maldade, de perversidade, de pecado diante de Ti, Jesus. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, perdoa os meus pecados. É isso que Ele requer de nós, reconhecimento dos pecados. No entanto, reconhece o teu pecado, assim diz o Senhor, e confessarmos os nossos pecados. Quando eu confesso, é porque eu já reconheci. Eu estou confessando é porque sei que estou errado. Eu estou confessando é porque reconheci que verdadeiramente sou pecador. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que Jesus fez, que a mente humana não tem condições de entender, nunca vai alcançar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Tudo isso foi por amor a você, foi por amor a mim. Eu entendi isso muito novo e entreguei minha vida a Jesus. Eu te convido nesse momento que você está ouvindo, está vendo essa live, se você ainda não teve um encontro com Jesus, é o momento de você fazer isso. É o momento de você dizer: Jesus, eu reconheço os meus pecados, reconheço e quero ser perdoado, e te peço, por misericórdia, que através do teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, o Senhor perdoa os meus pecados. Faça isso nesta hora. Enquanto eu canto uma música que diz: foi um momento só do seu olhar, foi um momento só do seu olhar, foi um minuto só do seu olhar, foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Uma luz brilhou no meu caminho, quando eu vivia triste, sozinho. Foi o seu meigo olhar que me ensinou a amar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só do seu olhar. Foi um minuto só do seu olhar. Tudo em mim mudou, tudo em mim encantou. Foi um minuto só do seu olhar. Um minuto só do seu olhar.
Querido, te agradecemos a Deus por podermos ter momentos tão preciosos como estes. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que você está fazendo uma autoavaliação da sua vida nesse momento. Faça isso, é o momento certo, é o momento apropriado. Faça isso, no nome de Jesus. Eu quero orar nesta hora por aqueles que estão enfermos, que precisam da nossa oração. Os que oramos ontem, vamos continuar orando, vamos continuar clamando a Deus pela vida deles, para que o Senhor os cure completamente. Oremos nesta hora. Amado Senhor, nós te clamamos, Pai, pela vida dessas pessoas que estão enfermas. Te clamamos por aqueles que estão enfermos do pecado, Senhor. Que eles possam entender nesse momento que precisam ser curados, precisam ser perdoados, precisam ser livres do pecado. E somente o sangue de Jesus Cristo é que pode fazer esse milagre acontecer nas suas vidas. Opera esse milagre, Senhor, na vida daquele que disser: Jesus, eu quero ser salvo. Também nós clamamos por aqueles que estão enfermos fisicamente. O Ruiter, Daniela, o esposo da diretora da irmã Sônia, Vale, ó Senhor, opera na vida deles, daqueles que nós não sabemos, que estão enfermos também. Que o Senhor cure, que o Senhor restaure, os que estão no hospital, com essa enfermidade, com o Covid-19, ó Deus, tem misericórdia. Esse Covid-19, Senhor, não é maior do que o teu poder, não é, Senhor. Então opera, cura e restaura, dando a saúde. No nome de Jesus, nós oramos com gratidão nos nossos corações. Amém e amém. Deus nos abençoe abundantemente, para a glória e honra de Deus Pai. Aleluia.